Ele entrou no banheiro. O som do celular vinha de lá. Lá dentro, Rafael sentiu seu coração acelerar e sua boca secar. Larissa estava caída no chão e ao seu lado vários comprimidos de todas as cores e tamanhos. Rafael se ajoelhou ao lado da mulher, a segurou pelos ombros e a chamou sacudindo, mas ela não acordava. Antes de começarmos, já aperte o botão do gostei. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Rafael era um jovem que adorava desenhar. Desde criança, ele vivia desenhando tudo o que via. E seus pais incentivavam essa prática, pois sabiam que no futuro, Rafael poderia até mesmo viver disso. A relação de Rafael com seus pais era muito boa. Eles sempre diziam para o filho lutar por aquilo que ele queria ter, pois uma hora tudo iria dar certo. Sua mãe sempre dizia que tudo acontece no tempo certo. Rafael amava muito seus pais. Quando completou 18 anos, ele saiu da casa dos pais no interior e foi morar na cidade grande, onde sabia que teria mais chances de conseguir bons trabalhos. Como tinha muito jeito com artes, ele vivia de pequenos trabalhos. Ele desenhava muros e fachadas, desenhava logotipos de lojas, criava desenhos para camisetas e tudo que envolvesse desenhos. Mas o que ele gostava mesmo de fazer era desenhar lugares e pessoas. Quando começou a morar sozinho, Rafael enfrentou algumas dificuldades no começo. Ele precisou de alguns meses para conseguir aprender a administrar o próprio dinheiro. E várias vezes atrasou as contas a ponto de ficar sem água e luz. Mas quando estava morando sozinho havia 2 meses, ele conseguiu organizar melhor o seu dinheiro e começou a viver uma vida mais econômica, mas mesmo assim confortável. No trabalho, tudo ia bem também. Os clientes de Rafael sempre ficavam felizes com seu trabalho. Todos falavam sobre Rafael, um jovem autônomo que sempre fazia um trabalho excelente e que sempre era muito educado com os clientes e que sempre cobrava um valor justo. Alguns até diziam que ele cobrava menos do que realmente valia o seu trabalho. Quando tinha um tempo vago em sua agenda, Rafael gostava de desenhar algumas coisas que ele via em seu dia a dia. Ele desenhava pessoas, lugares e tudo que lhe chamasse a atenção. Logo, esse amor migrou das páginas em branco para telas em branco e ele começou a pintar quadros. Ele não tinha um lugar fixo, então precisava expor os seus quadros nas ruas mesmo. Ele ia para as calçadas e começava a pintar ali mesmo aos olhos de quem passava. Logo, todos falavam sobre o talentoso artista local que captava a beleza nos lugares onde as pessoas não enxergavam nada além de concreto. Essa boa fama chegou aos ouvidos dos artistas locais. Algumas pessoas que tinham galerias de arte e que admiravam artistas brasileiros passaram a ir nos lugares em que Rafael pintava seus quadros para ver se ele realmente tinha potencial. Todos se admiravam. Quando Rafael começava a pintar, pareciam apenas pinceladas com cores aleatórias e que não faziam sentido algum. Porém, quando a pintura era concluída, se revelava uma linda paisagem de um parque que ninguém se importava ou um lugar que todos consideravam sujo. Tudo era retratado naquelas telas com uma beleza ímpar. Rafael realmente captava a beleza onde os outros só viam destroços. E foi a partir de uma pintura de crianças de uma comunidade jogando futebol que um dono de galeria de arte foi falar com ele. Ele disse a Rafael que estava impressionado com a sua memória em lembrar de tantos lugares que já havia conhecido e com a sua sensibilidade em captar aqueles detalhes que passavam despercebidos por quase todo mundo. Rafael agradeceu por aquelas palavras gentis. O homem então convidou Rafael para expor em sua galeria. Não era uma galeria de artes grande, mas expondo lá, ele poderia vender alguns de seus quadros. Rafael, feliz, aceitou aquele inesperado convite. A primeira exposição com os quadros de Rafael já chamou a atenção de muitos críticos. Pessoas que frequentavam museus e exposições diziam que o futuro de Rafael era brilhante. Com 27 anos, seus quadros vendiam muito, e Rafael começou a ganhar mais dinheiro do que ele jamais imaginou que conseguiria. A galeria de artes começou a ser reconhecida e a crescer para a felicidade do dono do local. Rafael entrou em contato com os pais, lhes enviou dinheiro e agradeceu por terem sempre acreditado nele. Ele disse que para sua felicidade estar completa, só faltava conhecer uma mulher que fizesse seu coração acelerar. Ele queria alguém com quem pudesse construir uma vida. Os pais orgulhosos diziam ao filho que ele conheceria uma boa mulher quando menos esperasse. E foi o que aconteceu. Em suas exposições, Rafael era muito gentil, agradecia a todos por terem vindo e começou até a reconhecer as pessoas.
Sempre eram as mesmas pessoas que iam às exposições de seus quadros, ávidas para verem o que suas pinceladas haviam captado. Muitas pessoas apenas viam as pinturas como uma forma de lucrar, mas algumas pessoas ficavam longos minutos as encarando. Rafael sabia que eram essas as pessoas que mais entendiam o que ele queria transmitir com a sua arte. E no meio dessas pessoas havia uma mulher que sempre ia às exposições, mas nunca falava com Rafael. Rafael começou a reparar tanto nela que seu rosto, os seus traços, ficaram gravados em sua memória. Mesmo que ele tentasse esquecê-la, não conseguia. Ela tinha uma beleza exótica e Rafael começou a pintar o seu rosto. Então, em uma das exposições, ele chegou próximo a ela e puxou o assunto. A voz dela era delicada e Rafael sentiu que estava se apaixonando por aquela mulher que nem mesmo conhecia. Ela se apresentou como Larissa e disse que adorava aquela exposição. Os quadros transmitiam a ela muitos sentimentos. Ela adorava olhá-los. Ela também disse que adoraria conhecer o artista. Só então Rafael se deu conta de que aquela mulher ficava tão longe das outras pessoas que nem se deu conta de que ele, o artista, sempre estava na exposição. Sem pensar duas vezes, ele a convidou para jantar. Larissa disse que não se sentia muito bem em lugares muito cheios ou muito barulhentos. Ele então disse que eles poderiam ir a uma pequena lanchonete que ficava em uma comunidade. O lugar era lindo e as pessoas muito educadas. Ele adorava ir lá. Ele insistiu e Larissa acabou aceitando. No fim de semana eles foram à lanchonete e Larissa adorou. A decoração do lugar era toda feita com itens recicláveis e o ambiente era muito tranquilo. Rafael e Larissa conversavam durante horas. Eles gostavam tanto da companhia um do outro que foram várias vezes àquela lanchonete durante o mês. Rafael adorava a companhia de Larissa. Ela era doce e inteligente. Mas ele começou a perceber alguns comportamentos atípicos da mulher. Se algum veículo passava em alta velocidade pela rua ou derrapava fazendo um barulho alto, Larissa ficava com o corpo trêmulo e o olhar assustado. Se alguma pessoa falava mais alto, ela olhava para os lados como se estivesse com medo. E um dia, quando uma moça grávida veio atendê-los, Larissa olhou para a barriga dela e correu para o banheiro. Ela ficou quase meia hora lá dentro, e quando voltou, Rafael percebeu pelo olhar dela que ela estava chorando. Rafael sabia que devia ter algo no passado de Larissa que a havia machucado e deixado marcas em seu presente. Como ele queria que ela fosse sincera, resolveu dar o primeiro passo e a convidou para sua casa. Ele iria contar a verdade sobre ele. Ela ficou meio receosa de ir. Então, Rafael disse que poderia levar um amigo junto se quisesse. Larissa disse que não tinha amigos, mas que confiava em Rafael, então foi. Chegando lá, ele mostrou a ela todos os quadros que tinha pintado. Todos os quadros eram com pinturas dela. Larissa ficou admirada. Ficou horas apenas olhando as pinturas e depois disse o quão talentoso ele era. Ela então sorriu ao perceber que o tempo todo ele era o pintor daquela exposição que ela tanto amava. Larissa beijou Rafael e disse que tinha amado a surpresa e que nunca achou que alguém a achasse bonita ou interessante. Rafael disse que ela era. Os dois passaram a noite juntos pela primeira vez. Rafael e Larissa começaram a namorar, e os dois se apaixonavam cada vez mais. Os meses passavam, mas Larissa ainda não estava pronta para contar o que havia acontecido em seu passado. Rafael disse que ela só deveria contar quando estivesse pronta. Larissa parecia bem, porém, um dia ela foi até Rafael e disse que achava que estava grávida. Rafael ficou feliz, mas ela parecia devastada. Ela repetia que não merecia um filho. Uma semana depois, ela descobriu que havia se enganado. Não estava grávida. Mesmo sabendo que não estava grávida, Larissa ainda parecia abatida e triste. Ela ficava fitando o chão durante horas e mal falava. Quando Rafael perguntava o que estava vendo, ela apenas dizia que estava cansada. Ele dizia para a namorada ir ao médico e ela sempre dizia que iria marcar uma consulta. Rafael tinha uma rotina muito corrida, mas Larissa sempre ia à sua exposição, então ele ficava feliz ao vê-la ali. Porém, certa noite ela não foi. Rafael então terminou sua exposição e foi para casa. Rafael entrou em casa, colocou as chaves no pote e chamou pela namorada. Ela não respondeu. Ele chamou de novo e novamente sem resposta. Ele então andou pela casa, olhando em todos os cômodos e chamando por Larissa. Como ela não respondeu, ele pegou o celular do bolso e ligou para ela. O celular começou a tocar dentro de casa.
Rafael foi seguindo o som do toque do celular de Larissa. Ele entrou no banheiro. O som do celular vinha de lá. Lá dentro, Rafael sentiu seu coração acelerar e sua boca secar. Larissa estava caída no chão e ao seu lado vários comprimidos de todas as cores e tamanhos. Rafael se ajoelhou ao lado da mulher, a segurou pelos ombros e a chamou-a sacudindo, mas ela não acordava. Rafael percebeu que ela ainda respirava, então pegou o celular e ligou para a emergência. A ambulância chegou e Larissa foi levada para a emergência. Rafael foi junto dentro da ambulância. Chegaram ao hospital e Larissa foi levada às pressas para ser atendida, enquanto Rafael precisou ficar esperando. Com as mãos na cabeça, ele se perguntava o que havia levado a mulher a tentar tirar a própria vida. Ele chorava e rezava para que a mulher sobrevivesse. Ele a amava demais e não conseguia imaginar a vida sem ela. Após horas esperando, o médico foi falar com Rafael. Ele disse que Larissa havia sobrevivido, mas ela ainda precisaria ficar em observação para não tentar nada contra a própria vida novamente e deveria ter acompanhamento psicológico. Mas disse que Rafael poderia vê-la. Rafael respirou aliviado ao ouvir que a namorada havia sobrevivido. Agradeceu ao médico e foi para o quarto em que Larissa estava. Chegando lá, Rafael deu um beijo na testa de Larissa e disse que tudo ficaria bem. Larissa, ainda muito fraca, começou a chorar. Ela se desculpou por fazer Rafael sofrer daquele jeito. Rafael, carinhoso, disse que não queria que ela se desculpasse, só queria que ela se perdoasse, seja lá o que tivesse acontecido em seu passado. Ele disse que ela era uma mulher maravilhosa e que merecia ser feliz. Larissa então olhou para Rafael, disse que o amava e disse que contaria a sua história. Ela contou que 6 anos antes, ela trabalhava em um banco. Era um banco de muito renome, e quando foi aceita para trabalhar lá, ficou muito feliz. O salário era bom, o horário de trabalho era flexível e o ambiente de trabalho era muito tranquilo. Logo nas primeiras semanas, ela ficou muito amiga de Safira, uma moça que já trabalhava há anos no banco. Safira era uma ótima mentora, ensinava tudo para ela, era extremamente paciente. Mas além disso, as duas se tornaram amigas até mesmo fora do banco. Na vida pessoal, as duas saíam para shoppings, iam a cafeterias, conversavam muito. Safira contava para Larissa que ela queria muito conhecer alguém legal e começar uma família. Ela tinha o sonho de ser mãe. Larissa dizia que Safira seria uma ótima mãe e que qualquer um que tivesse a sorte de ser seu marido seria muito feliz. Ela dizia que Safira realmente era como seu nome dizia, preciosa. Foi em um dia normal de trabalho, enquanto Larissa estava nos fundos organizando alguns papéis, que ela ouviu a gritaria. Ela logo percebeu que tinha algo errado. O lugar costumava ser muito tranquilo. Primeiro, Larissa achou que fosse algum cliente nervoso, então continuou trabalhando. Mas a gritaria aumentou. Ela ouviu o som de coisas caindo no chão e de pessoas chorando. Antes mesmo que entendesse o que estava vendo, ela viu 4 homens vestidos de preto, com máscaras e luvas e segurando armas, indo em sua direção. Larissa soltou todos os papéis que segurava e sentiu todo o seu corpo amolecer. Ela ficou com tanto medo que achou que fosse desmaiar, mas um dos homens gritou com ela. Ela estava em choque, não conseguia entender o que o homem dizia. Mas quando ele apontou a arma para o seu rosto, ela entendeu que ele gritava para que ela abrisse o cofre. Com a arma, ele apontou na direção dos fundos e Larissa foi andando como se estivesse em transe. Quando chegou ao cofre, o homem continuou gritando. Larissa tinha aprendido a senha do cofre, mas ela raramente ia ali. Aquele trabalho era feito por Safira na maioria das vezes. Enquanto os homens gritavam para ela abrir o cofre, ela via Safira em um canto ao longe, de joelhos olhando para ela. Larissa não conseguia se lembrar da senha. Os pensamentos dela estavam confusos, tão rápidos que ela não conseguia acompanhar. O homem então pressionou a arma contra sua cabeça e disse: "Se você não abrir, eu vou atirar." Larissa, em um momento de desespero, olhou para Safira e percebeu que ele estava sussurrando. Larissa via a boca da amiga mexer, mas não conseguia entender. Larissa então ouviu as sirenes da polícia. O homem que apontava a arma para a cabeça de Larissa se virou e viu Safira sussurrando. Ele deve ter achado que ela estava falando algum código para Larissa ou que ela tivesse chamado a polícia. Larissa não sabia o que ele tinha pensado. Só o que ela soube é que ele se sentiu ameaçado e nervoso. Ele então tirou a arma de sua cabeça, apontou para Safira e atirou.
Larissa gritou enquanto viu o corpo de Safira despencar. A polícia entrou, os bandidos tentaram fugir. Os clientes no chão, assustados, gritavam. Larissa gritava e tudo de repente ficou turvo. Ela caiu no chão, desmaiada. Quando ela acordou, estava em um quarto de hospital e viu pela televisão a reportagem. 5 homens haviam assaltado o banco em que ela trabalhava. 4 haviam entrado na agência e 1 ficou como motorista. Dos 5 homens, 3 haviam morrido e 2 foram presos. Infelizmente, uma mulher que trabalhava no banco também havia sido morta e a foto de Safira apareceu. Mesmo com os dias de afastamento do trabalho que ela e outros funcionários receberam, Larissa não conseguiu voltar a trabalhar no banco e pediu demissão. Nos meses que se seguiram a esse fatídico episódio, Larissa desenvolveu uma terrível síndrome do pânico. Todos os barulhos que ela ouvia remetiam àquele dia. Se uma pessoa falava mais alto na rua, ela sentia falta de ar e seu corpo começava a tremer. Era torturante sair de casa. Ela frequentemente tinha quedas de pressão. Seu próprio corpo parecia atraí-la. Ela não conseguia mais sair de casa. Mas não eram apenas os sons altos que a faziam mal. Ela conseguia fugir do barulho, mas as lembranças a perseguiam. A todo momento ela se lembrava do pavor que sentiu quando a arma foi encostada em sua cabeça. Mas mais que tudo isso, ela se lembrava de Safira, do seu olhar, de seus lábios se mexendo. Ela tentava falar algo. Ela estava sussurrando a senha? Estava sussurrando alguma mensagem? Larissa nunca saberia. A culpa não a deixava dormir. E por mais que a televisão noticiasse que um dos bandidos tinha matado Safira, no fundo, Larissa sentia que ela a havia matado. E quando fechava os olhos, ela via a amiga sussurrar que era tudo culpa dela. Larissa terminou de contar a sua história e lágrimas rolavam pelo seu rosto. Rafael a tinha ouvido sem interrompê-la. Ele percebeu que aquela história estava há muito tempo consumindo sua namorada. Ele se lembrava daquela reportagem. Tinha passado durante uma semana na televisão em todos os canais sem parar. O homem que havia matado a funcionária também havia sido morto pela polícia. Ele não fazia ideia de que sua namorada tinha estado naquele local. Ele se sentiu terrível por saber o que ela havia passado e entendeu todo o medo que ela sentia quando ouvia barulhos altos, o quão preocupada ficou ao desconfiar que estava grávida e como ficava pensativa olhando para os quadros. Aqueles quadros deveriam lembrá-la de sua vida e de sua amiga. Ele então colocou a mão na mão de Larissa e agradeceu a ela por contar a ele. A primeira coisa que ele disse foi que Larissa não era culpada de nada daquilo. O culpado havia morrido e levado com ele todo aquele mal. A segunda coisa que ele fez foi perguntar a Larissa se ela estava disposta a tentar viver. Larissa, em meio a lágrimas, disse que sim, mas não sabia como. Rafael disse a ela que ele iria ajudar. Eles dois iriam ao psicólogo e iriam também à lápide de sua amiga. Eles falariam dela, Larissa não iria esquecê-la, nem deveria esquecê-la. Ela existiu e foi alguém muito especial, então seria lembrada. Mas que Larissa lembraria dela em seus momentos felizes, em todo o bem que uma fez à outra, pois Larissa apenas havia feito aquilo, bem. E ele pediu que Larissa dissesse em voz alta que não tinha culpa de nada. Larissa então fechou os olhos e repetiu que não tinha culpa. Nos meses seguintes, Larissa foi a psicólogos que a ajudaram muito. Ela sentia a culpa dar lugar à saudade. Rafael esteve ao seu lado durante todo o tempo. Ela sabia que só estava buscando ajuda por causa dele e ficou feliz em ter alguém bom ao seu lado. Larissa sentia cada vez mais que merecia ser feliz e finalmente conseguiu se perdoar. Enquanto rezava de olhos fechados ao lado de Rafael, ela lembrava da amiga, lembrava das duas rindo, felizes. E de repente, aqueles sussurros que a amiga falava em sua imaginação mudaram. Ela não dizia mais que culpava Larissa, ela dizia que a perdoava. O que você achou da forma como Rafael ajudou Larissa? Acha que Larissa foi uma boa pessoa? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo. Se inscreva. Até o próximo vídeo.